Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos vocês. Hoje estamos aqui pontualmente, terça-feira. Não, terça não, meu Deus do céu. Sábado, 14 horas, horário de Brasília. Hoje conversando aqui com o Dr. Ícaro, né, um ser humano iluminado, um amigo, um parceiro, né? E antes de qualquer coisa, eu vou permitir que o doutor se apresente, né? Que ele, ninguém melhor do que ele mesmo para falar um pouquinho dele, né? E depois nós vamos bater um papo aqui sobre resiliência. E olha só, e que resiliência, viu? Então, doutor, obrigado por ter aceitado o convite, viu? É uma grande honra, um grande privilégio tê-lo novamente aqui conosco e espero que seja bênção para muita gente que está assistindo aí. Amém. Ô, Mastral, é uma honra para mim poder estar aqui conversando contigo de novo. Espero que ainda seja das primeiras de mais de 2.000 lives ainda até os nossos 200 anos de idade. E, assim, eu é que admiro muito o teu trabalho, sabe? Estou engatinhando na leitura dos seus livros e do seu vasto material no YouTube, mas estou sempre assistindo, estou sempre lendo. E só tenho a parabenizar e agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Eu sou médico há 21 anos, formado pela UNB. Eu sou especialista em homeopatia, mas também pós-graduado em estratégia ortomolecular em medicina, em abordagem integrativa em medicina. Tenho 8 livros publicados, sendo o último os 5 níveis do sucesso, que você me deu o prazer de fazer a apresentação dele. Obrigado, inclusive, com palavras que muito me honraram. Agradeço muito, viu? Inclusive, esse livro, eu estou sorteando 5 exemplares dele para quem adivinhar quem é meu filme favorito. É só ir lá no Instagram, seguir as regras. Eu fiz uma vez, Mastral, recentemente, Não, sobre minha música favorita. eu nunca tinha Eu, pensado nisso. pois é Não tenho uma ideia. boa, viu? Porque as pessoas gostam de conhecer a gente. E aí, um dia eu peguei e falei, qual que é a minha música favorita? Quem adivinhar vai ganhar uma consulta comigo. Rapaz, deu quase 30.000 participações, um monte de compartilhamento, um monte de curtido, um monte de chute. Acertaram a posição 2, a 3, a 4 e a 5, mas a 1 não. Puxa. Que é Dire Straits, Your Latest Trick. Chegaram Uhum. bem perto. E aí, ninguém ganhou a consulta e tudo, aí eu resolvi agora fazer com o meu filme preferido. Esse é um pouco mais fácil, mas eu não posso dar spoiler aqui. Quem quiser pode ir lá no Instagram para ver. Tem alguma E pista? Suspense, terror, comédia? Não, não tem. eu vou soltar uma hoje, outra Tá. amanhã, né, antes da live, mas digamos que seja um filme que muita gente viu. Pronto. Sim. Não é daqueles pequenininhos, não. Muita gente viu. Agora, essa já é grande nessa pista. E Essa é aí, grande. eu sugiro até que você faça uma dessas, que o pessoal vai gostar de correr atrás, né? Gostei. Para ver. E É, no os 5 níveis do sucesso, né? Que você me deu o prazer de apresentar. E estamos aí tentando ajudar as pessoas. Meus canais são /DR Ícaro Alves, no YouTube, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, Bom Perfil, que é uma rede social brasileira, vale a pena você estar lá também. Não sei se você já está. E a ideia é essa, né? Ajudar as pessoas. Meu site é o icaro.med.br. ótimo, perfeito. Então, galera, vamos bater um papo com o doutor Ícaro. Doutor Ícaro hoje é uma pessoa de sucesso. 46 anos, né, doutor? Fazer agora em agosto. Vai fazer 46 e passou já por tanta coisa na vida. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, sofreu bullying na escola, vamos começar desde lá do começo, né? E como é que você administrou, gerenciou isso? Porque antigamente o bullying não tinha as proporções que tem hoje. Hoje a rede social ela potencializa isso, né? Mas era desagradável sofrer bullying na escola. Eu sofri também, eu tive que tirar esse bullying na base do soco, né? Da pancada. Mas como é que você administrou? O que falavam de você? Como é que você gerenciou isso? Bom, graças ao pai, eu acredito ter uma inteligência um pouquinho privilegiada. Pelo menos foi o que os testes disseram. E Uhum. aí, desde o começo, tinha muita honra ao mérito na escola, e já desde a segunda série, eu tinha honras ao mérito repetidas, e eu me lembro direitinho que teve uma vez que um colega de turma, ele veio com um lápis, enfiou na minha mão e quebrou no meu pulso. Até recentemente tinha um pouco do grafite que a pele ainda estava expulsando. Você veja, 30 anos depois. E assim, foi basicamente porque ele tinha alguns problemas de comportamento, de acordo com o que a escola apontava, e eu estava no outro polo,
comunicativo, que os professores gostavam muito, com desempenho acima da média, e que parece que era por isso que incomodava. Então, inventavam todos os apelidos pejorativos possíveis, os mais pejorativos possíveis. Na saída da escola, com frequência, a ideia era tentar humilhar, sabe? Ou tentar realmente ir para a agressão. Várias vezes falava com a minha mãe, da sabedoria dela de interior, falava, olha, não chega em casa apanhado, né? Só que eu nunca fui muito de luta, né? Tanto que Sim, muito cedo me botou no judô, eu aprendi os fundamentos do judô, mas gostava mais da técnica e não da prática de sim. machucar os outros. E hoje em dia, vários que praticaram bullying comigo me seguem nas redes sociais, vez por outra perguntam uma coisa e tudo, né? Eu não tenho nenhum ressentimento para com eles, até porque o caminho do bullying me permitiu, bem mais tardiamente, entender o seguinte: você deve incomodar por ser a mais e não a menos. Então, segue sua trajetória que, naturalmente, o universo vai se rearranjar. Deus, né, que a gente chama de universo, né? Deus vai arranjar o teu universo ao seu redor para você ter pessoas compatíveis. E Uhum. aí eu fiz taekwondo depois, me ajudou bastante. Eu sei que você gosta do Kung Fu. Gosto. A Taekwondo também é metodologia. bom. Uhum. Hã? Taekwondo também é muito bom. Pois é, as artes marciais ajudam muito, né? E Sim, aí, logo eu estava dando aula junto com o meu professor e ascendi bem lá dentro também, mas gostando mais da técnica do que da luta. Mas sim. voltando para a escola, como é que eu lidei? Eu conversava com a diretora e as professoras para ter uma blindagem para poder continuar produzindo, né? Uhum. Aquilo me deixava em paz por algum tempo, mas depois eu comecei a me destacar mais sem querer me relacionar tanto com os não de tanta projeção, mas mais violentos e tudo, e mais com as pessoas que realmente tinham um interesse em comum, né? E Sim, isso eu tento ensinar para minha filha hoje em dia. Brilhe por ideais bons, não por ruins. E você precisa brilhar pelo seu sucesso, não por apagar a chama dos outros, sabe? sim. Ela sempre me fala, papai, sua história de bullying, que eu conto para ela desde cedo, não é a Uhum. mesma que a minha, né? Ela tem 12 anos. Eu falo, claro, Aham. filha, mas talvez não seja porque você escuta sobre ele como se prevenir desde muito cedo. Aí ela entende, Ah, exato. E isso né? trouxe algum trauma, alguma sequela para você, emocional, esse bullying, ou não? Ou serviu de Ah, alavanca para você ir mais além? as duas coisas, Mastral. A pessoa que falar que não, eu sofri bullying no passado, isso não teve nenhum reflexo em mim. Isso é mentira. Porque boa parte do inconsciente, do subconsciente, você não controla. É. Então eu me vi até uns 5, 10 anos atrás, claro que com menor intensidade, querendo agradar o popular, o de projeção, né? E que não necessariamente tinham os mesmos ideais que eu. Então, Uhum. assim, minha esposa é muito evangélica, sabe? E aí eu tive muito mais contato com a Bíblia e um contato até mais íntimo com Deus depois que eu a conheci. E aí, lendo as escrituras, lendo bons livros e tudo, eu entendi que realmente, como bem é falado, né? Uhum. Algumas coisas não são retiradas, são livramento. São livramento. Então, eu vi realmente um repaginar de coisas na minha vida. Então, hoje em dia, os amigos que eu tenho são realmente amigos de uns 10 anos para cá. Muitas pessoas que, até de convívio próximo, eu vi que eu estava me esforçando demais para estar do lado delas e que os ideais não eram tão compatíveis assim. Naturalmente foram afastadas e a sequela que tinha ficado, hoje em dia, ela é praticamente imperceptível porque Uhum. eu vi que eu tinha estruturado várias camadas do Ícaro autor, do Ícaro palestrante, do Ícaro médico, Sim, naquele menino que sofreu bullying lá atrás. E a gente estrutura mesmo, né? estrutura. E elas foram limpas por Deus e por procurar sintonizar com a minha missão, sintonizar com a minha família, sintonizar com Deus e do tipo assim, quem tem as mesmas sintonias merece estar do lado. Quem não tem, merece ajuda, mas à distância, como Jesus muito bem fez, né? Exatamente, exatamente. Você passou por queimadura também, queimadura assim para valer mesmo, terceiro grau, sofreu, foi no incêndio, caiu chaleira d'água em você, porque essas coisas acontecem com criança também, né? Pois é, a gente tinha o hábito, uma das recordações mais felizes da minha infância, sabe? A gente comia pizza. Pizza não é muito saudável por causa do glúten, né? Mas enfim,
a gente comia pizza toda sexta-feira. E meu pai, enquanto ele abriu o forno e levou a pizza para a mesa, o menininho que estava apoiado na pia com o fogão aberto tentou correr para o forno. E aí eu caí com as duas mãos em cima do forno quente e pela dor eu fraquejei, né? Eu tinha 1 aninho, eu fraquejei e queimei também a ponta do nariz. Hoje em dia a cicatriz do nariz ninguém vê, veio aqui para baixo, tá quase zero. E aí eu tive queimadura nas mãos, só que a enfermeira no pronto-socorro, ela enfaixou as mãos, não se fazia isso, né? E aí a faixa grudou na pele das mãos, então eu tive uma segunda perda de pele. Aí ficou, dá para ver aqui, ó, a cicatriz. É, né? sim, dá para ver. Inclusive o pessoal que gosta de falar de leitura de mão e tudo, já olhou e já falou assim, é justamente na sua linha do coração. Aí eu falei, que bom, é com quantos anos que eu vou morrer, né? E mais a queimadura eu me recuperei muito bem. Eu tive um Doberman, né, que mordeu aqui, arrancou uma parte da minha face, quase levou o olho. Hoje em dia a cicatriz está aqui. Eu tive um afogamento que eu tive uma visão uns dias antes desse afogamento de uma mão no ar como criança, como se estivesse apontando para mim, uma pirueta e no mar. Até hoje eu não sei se isso foi alucinação, se foi um aviso ou se foi um sonho. Dias depois eu me afoguei, minha mãe que não sabia nadar, ela entrou no mar e salvou a mim, meu irmão e o menino que deveria estar cuidando da gente, que estava se afogando junto também. Imagine, uma mulher que não sabe nadar. Ela disse que estava lendo o livro e sentiu uma coisa muito forte do tipo, olha para o mar, sabe? E quando ela olhou, ela, num mar cheio de turista e tudo, ela localizou, foi lá, me salvou, e também é um menino, é o meu irmão. Eu enfiei um garfo de metal atrás da televisão, diz que estourou o circuito, estourou a eletricidade da casa, eu fui ejetado ao invés de ficar preso na televisão. Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. E aí, eu tomei 5... Eita, meu, tem que colocar o garfo, espetar a TV com o garfo, meu. Essa daí, você deu trabalho para tua mãe, meu. Na verdade... O moleque ia lá que se queimava. Tá vendo TV e espeta o garfo. Ô, Mastral, eu era mais para nerd de computador, mas eu acho que eu tinha uns surtos na cabeça de fazer umas besteiras de vez em quando, sabe? Nada, né? Pois é. Aí e tomou um choquito. Aí teve o choque que, ao invés de ficar preso, eu fui ejetado. Em 2001, dia 23 de novembro, às 11h13, 11h15 da noite, eu reagi a um assalto, tomei 5 tiros, um deles quase destruiu minha perna. Nossa, e aí... 5 tiros. 5 tiros. Deus pegou 4. E a bala era de Teflon, aquela que estoura, tipo dum-dum. Ah, sei. Aquela quebrada a ponta. Expansiva, né? Sim. Munição exatamente, expansiva. A expansiva. Quer dizer, o cara tinha munição militar, um usuário de drogas, que depois foi pego e acho que não está mais entre nós. Faz um estrago violento. Não pegou nenhuma área letal, então. Ela entrou na perna, a da cabeça, eu baixei a arma de uma vez. Sim, estava aqui a arma. Aí eu achei que fosse brincadeira de algum colega meu de faculdade, que eu estava numa festa depois de formado, ali quase um ano depois de formado, e aí eu achei que fosse brincadeira, baixei a arma de uma vez. Quando disparou, eu falei, brincadeira não é. Mas como eu não senti nada, eu falei, festim, né? E não era. Aí, quando eu abaixei, atirou na perna. Só que a sorte é que essa bala não pegou em nenhuma estrutura sólida, senão ela tinha estilhaçado, aberto, né? Aí eu passei foram 14 horas de cirurgia, 1 dia e meio de coma induzido, 23 dias de internação, 6 meses de fisioterapia, e em um dos curativos cirúrgicos, eu sofri uma parada respiratória, tive que ser entubado, mas voltei, graças a Deus. Aí depois, uma hérnia de disco estourada, isso faz uns 2 anos, que teve gente que falou, você vai ter que operar, um ortopedista virou e falou, não opera não, que você faz a sua parte, você fortalece tudo, então vai ficar bem. Aí eu uso as minhas almofadinhas, né, para sentar, reabilitei a coluna, mas consegui escapar de mais essa. Os 2 ombros bicharam por excesso de academia, então mais 2 cirurgias. Eu acho que se juntar a quantidade de anestésico que eu já tomei até hoje, já era para eu ser muito doidão, sabe, Mastal? Mas não precisa ter feito, não.
Você tá virado, hein? Né? Mas você, no meio de tudo isso, também passou dificuldades financeiras. Foram Sim. severas essas dificuldades? Chegou a passar uma necessidade grave? Bom, isso aqui que eu vou contar agora em primeira mão, ninguém sabe até o momento, publicamente, mas eu fiz um congresso junto com a minha esposa em 2016, no Centro de Convenções aqui do Ulisses Guimarães, em Brasília, um congresso de saúde que foi de muito sucesso, mas a época que a gente fez, de dezembro, 9 de dezembro, ninguém avisou para quem queria fazer um congresso de saúde que ajudasse tanto aos leigos, que teriam palestras para a comunidade geral, quanto para profissionais de saúde. Ninguém avisou que em dezembro não se faz congresso, por isso que tinha data disponível, Uhum. sabe? E aí o pessoal falou, não, pode fazer, vai ser sucesso e tudo, não sei o quê. E o prejuízo financeiro, não intelectual, de relacionamentos e de ajudar Sim. as pessoas, isso foi um sucesso. Mas o prejuízo financeiro foi muito, muito, muito severo, sabe? Aí eu tive que aumentar muito a carga de trabalho, um monte de coisa para fazer, para ajudar. E teve vários momentos em que o que tinha para a gente comer era frango, e só frango. E às vezes o carro dando problema e outras coisas assim, mas eu Caramba. procurei nunca deixar isso transparecer nas redes sociais, no meu trabalho, em elucidar as pessoas, e também não parei de lançar livro e tudo, porque, na minha opinião, pelo que já veio para mim, essa é a minha missão. Então, assim, Sim. eu não tenho que comprometer a missão pelas dificuldades na minha vida. Eu sei que você sabe bem disso também. Uhum. Você nunca deixa a Sim, sua missão ser comprometida pelas intempéries pesadas que você também passou. exato. Eu conversei com a minha esposa, ela deu um apoio imenso. A gente foi gerenciando, gente cobrando todos os dias, alguns de forma muito cruel, sabe? Outros mais concessivos, mais condescendentes. A gente conseguiu se livrar disso, mas foram aí 1 a 2 anos bastante pesados, onde deu Imagino. para muitas vezes olhar para cima e falar assim, pai, com 15 anos de carreira, sabe? Eu confio no senhor, mas qual é o propósito de passar isso? E só o que me vinha na cabeça era, vamos lidar com isso, porque senão no futuro o desafio vai ser pior. Ou Sim. você vai estar menos apto. E Uhum. assim, às vezes as pessoas falam assim, que sucesso, que sorte que a pessoa tem. A sorte é suar a camisa, é estudar, é capacitar e não deixar as intempéries atrapalharem seu trabalho, né, Mastrão? Exatamente. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Que é Isso. só lá, porque senão não tem jeito. É, aqui também eu anotei, você também enfrentou um câncer, estágio 4, é isso? É, graças a Deus não estava em estágio 4, né? Foi esse tumor de pele aqui, que Ah, inclusive há 1 mês e meio que ele estava aqui. aham, E assim, esse tumor um ensinamento bem interessante, sabe? Esse tumor começou com uma espinha 4 anos atrás. E era uma espinha que não curava, depois de meses. Até que eu resolvi tratá-la eu mesmo. Aí eu uhum, comecei a botar. uhum. Mas assim, médico a gente nunca é muito bom para nós mesmos, né, Mastral? Imagino. E aí eu passava óleo de orégano, óleo de copaíba, iodo, sabe? E comecei a usar todo o arsenal natural que eu conheço. E aí o negócio começou a ficar preto e começou a aflorar. Aí eu falei, caramba, meu corpo está expulsando alguma coisa. E aí um dia, eu lembro até do filme que eu estava vendo e da, da cena que eu estava assistindo, sabe? E aí eu mexendo aqui, né? Que a gente tem mania de cutucar, né? E eu vi que tinha uma ponta. Aí eu fui no banheiro, espremi, saiu uma coisa preta muito feia daqui. E ficou Ó, um buraco atrás. Aí eu falei, venci o que quer que fosse. E uhum, brinquei com a minha esposa, Mastral. Isso aqui só podia ser um câncer de pele, porque nunca vi uma espinha tão feia dessas. Mas como eu tinha usado muito produto, né? aham, Um dia, depois que a lasqueira de retirar e espremer passou, minha esposa pediu para olhar com a câmera, porque a Kátia, ela é praticamente médica, sabe? Mais medicina do que um monte de médico por aí, sabe? Ela foi com uma câmera, olhou e falou: amor, tem um vaso sanguíneo aqui atrás, e espinha não puxa vaso sanguíneo. Aí eu falei: isso aqui é um tumor. Mas mesmo tendo visto o vaso sanguíneo, eu intensifiquei o iodo, o orégano, a copaíba e companhia, mas não fui num dermatologista ver. E o vaso ficou lá, um buraco aqui,
durante quase 2 anos. 2 anos? 2 anos. Mas assim, inalterado, né? Mas não fechava. Mas sem sangue, só o vasinho lá no fundo, que só de perto você via. Um dia eu estava aqui, terminei de consultar um paciente e a temática câncer de pele veio em 3 pacientes na mesma semana. Uhum. Aí eu olhei para cima e falei, entendi. Sim. Marquei, né? Deus, ele manda recado, né? Mas ele avisa. Manda. Aham, avisa. Aí eu liguei para um cirurgião dermatológico, que é um dos meus melhores amigos, o Fernando do Espírito Santo, falei, Fernando do Espírito Santo, olha só. Aí eu falei, você pode me ver que eu tô com umas manchas também na pele, que meu pai era todo pintadinho, né? Uhum. Claro e tudo. Aí ele viu as manchas e eu de máscara o tempo inteiro. Por fim, no final da consulta, na hora que a gente despediu, eu falei, você pode olhar essa aqui para mim também? Quando eu abaixei, ele olhou com o dermatoscópio e falou, isso aí foi um câncer, ou é um câncer. Vamos Uhum. biopsiar. E deu. Aí ele tirou. Só que aí, depois que o nariz já estava escrafunchado, a biópsia deu que as margens estavam comprometidas. Quer dizer, tinha que tirar mais. É tirar margem. Ih. Aí Mas tirou, deu ponto. tá normal, tá imperceptível. Pois é, consertou muito bem. Graças a Deus, os bons hábitos de vida também facilitam a recuperação, né? Sim, sim. E aí, cicatrizou em tempo recorde, tá fechado, agora o corpo já está remodelando, né, o nariz de novo para Aham. expulsar o tecido que serviu para fechar, mas que não é da mesma conformação, né? E eu me curei mais desse, sabe? Então, às vezes a gente pensa, câncer de pele, isso aí é tranquilo e tudo, gente. É um câncer, é um É um tumor. câncer. É. Tem Então, alguns que são invasivos, né? o melanoma, principalmente, esse é complicado. Eu já Esse tive meu câncer de pele, mas não invasivo. Tive outro nome, não me lembro o nome agora. carcinoma epidermoide. Se não foi basocelular, se é branquinho, pode ter sido epidermoide. É, acho que foi isso aí. Não era invasivo, eu tive que operar, tive que tirar, com imagem, tudo e tal. E você sabe, Mastral, que as pessoas são muito cruéis numa hora dessas, porque você não é o papa dos hábitos saudáveis de vida? Desse Eu jeito. tenho que falar Você isso, né? não O tem pessoal tem o 8 julgamento. livros escritos? Como é que você tem câncer? Eu falei, olha, eu fui surfista. Nas férias, eu passava o dia inteiro sem protetor, surfando, até os 25 anos de idade. Então, uma hora o negócio acontece, né? E assim, pelos hábitos de vida que eu me recuperei bem e que o negócio estava praticamente erradicado quando foi retirado. Mas as pessoas tinham que entender que não é porque a gente tem bons hábitos de vida que a gente vai ser perfeito, né? Nossa vida vai ter intempéries, né? Sim, sim, todos nós, todos nós. Agora, você punha, orégano no nariz? É orégano mesmo de pizza? É mesmo do tempero? É o É óleo o de óleo de orégano. No óleo de orégano? passado, Ah, no passado, Mastral, o pessoal usava as folhas de orégano realmente como se fossem em chá, né? Fazia infusão, virava aquela pasta e colocava em cima de ferimentos. E é um ah, dos primeiros antibióticos anti-inflamatórios e pô, pró-recuperativos da história da humanidade. Daí você tira. olha que coisa incrível. Orégano, quem diria, Documentado. hein? O Puxa vida. orégano, além de gostoso, na pizza, ele tem Sim. um potencial até de matar vários cânceres. E eu acho que ele foi uma das coisas que ajudou a pele a reconhecer aquilo como. Só não foi suficiente para acabar completo, mas a Sim. reconhecer e tornar a massa preta, sabe? Uhum. E hoje em dia você Você teve encontra o que óleo de orégano. passou por radioterapia, quimioterapia, precisou por causa desse câncer ou não? Nada, Não precisou. nada. Esse tipo de tumor de pele, o carcinoma basocelular, ele costuma ser diagnosticar e retirar, Sim. tá? Agora, se a pessoa deixar por muito tempo, ele pode ir aumentando e ir devastando o local, mas em geral esse não dá metástase, em geral. Em geral esse não precisa de quimio e rádio, só em casos gravíssimos. Sim. Então, isso aí você nunca não precisou passar por isso. Graças a Deus não. Felizmente, né? Um pepino a menos. Mas eu também não passaria, Mastral, porque É, eu acho que rádio e químio, fora alguns casos muito específicos, são tiros de canhão para matar mosca. Então, é, muito do corpo nunca- saudável vai junto. exatamente. Muito. Você debilita muito a pessoa, né? Fica muito Exatamente. debilitado por sessões assim. Acho que esse é o último caso mesmo. Teve um dos itens que você postou no seu Instagram que me chamou a atenção, né? Que aí você fala se você quiser, tá? Que você cometeu erros, como todo ser humano comete, como eu cometo, como todo mundo comete, que a gente não consegue reparar, né? Que passou.
passou, a gente não conseguiu reparar aquele erro, né? Tem alguma coisa que ainda turva o seu coração, alguma coisa que você, puxa vida, né? Faltou tempo para reparar aquele erro e não consegui, enfim, você queria falar Tem, sobre isso. tem sim. Aí vem coisa. Tá? Bom, em relação à minha mãe, eu queria ter sido mais presente, porque eu virei rapidamente o médico diretor de hospital, mega ocupado, e que nos últimos anos de vida dela eu praticamente não tinha presença, porque eu dava mais atenção para os hospitais, os serviços que eu gerenciava e tudo mais. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria dado mais abraços, teria estado muito mais presente, teria visitado muito mais, tá? Quanto ao meu pai, eu lembro que o meu irmão, no ano em que ele morreu, um dia falou comigo, Ícaro, papai não está bem, você cuidou dele como médico até agora, está na hora de você ser um pouco mais filho, um pouco mais presente, de visitar do nada, não perguntar tanto sobre a saúde, contar uma piada besta, conversar sobre outras coisas, sabe? Porque acho que o papai sente falta disso hoje em dia. Que meu pai, ele morreu com 7 doenças diferentes, porque era um diabético que insistia em comer carboidrato, né? Uhum, E aí, poxa, você veja, casa de ferreiro, espeto de pau, sim, porque não sim, dá para você forçar uma pessoa a fazer o que você sabe que seria bom para ela. exato. Tanto que, em julho de 2015, eu bati na perna dele e falei assim, pai, a partir de hoje eu não sou mais seu médico. Depois de conversar com meu irmão e refletir muito, vamos falar sobre o Botafogo, porque idoso gosta de ser botafoguense, né? Vamos falar sobre mulher, porque idoso adora falar sobre mulher, mas eu não falo mais sobre saúde contigo. Não está adiantando tanto, você já chegou no máximo que você faz. Ele tomou um susto e falou, não, Tigrão, que era o meu apelido, Tigrão. Tigrão. Por causa daquela propaganda da Honda, que tinha, me ensina, Tigrão, me mostra, Tigrão. Tigrão, pai, que ele sacaneava uma música antiga, e a gente Ah, brincava com aquela propaganda, sabe? Aí ele falou, não, Tigrão, eu tento fazer a minha parte, mas é que é difícil e tudo. E ele entrou em coma no mês seguinte e morreu em setembro. Então, assim, eu me arrependo muito de duas coisas. Primeiro, será que você jogou a toalha no momento certo? Porque ele morreu 2 meses depois. uhum, Será que não era você que sustentava o mínimo de saúde para ele ficar bem? E todo mundo diz que não. Pô, você foi um excelente filho e tudo, mas. E a segunda coisa é, eu deveria ter dado mais, eu deveria ter visitado ele de forma mais errática, sabe? Chamado para outras coisas, insistido para ele vir em casa, para ele ver a neta e tudo. Mas às vezes você respeita o juízo de uma pessoa que não está em plena função sim, cognitiva, sim. sabe? E o outro arrependimento é que em relacionamentos anteriores, muito do passado, eu acho que eu fui muito moleque e não deveria ter sido tão moleque, porque relacionamentos passam, né? Eu sou muito bem casado, sou muito feliz com a minha esposa, mas eu olho para uns 2 atrás e falo assim: caramba, se você não tivesse sido tão moleque, não era para estar junto. Deus não quis assim, ótimo, mas não era para ter feito sofrer tão pesado também, entendeu? Entendi. Entendi. Então, assim, são esses três os principais, mas numa boa, de resto, eu acho que tudo correu da melhor forma possível para estar aqui e estar Sim, podendo conversar com você, estar podendo relacionar com alguém grande assim, e com outras pessoas, deixando uma contribuição, sabe? sim, Mas sua sim. pergunta realmente ninguém tinha feito até hoje. É É, pesada. mas não, você não deve carregar culpa, não, porque a gente faz o melhor que nós podemos fazer diante da nossa ótica naquele momento. Então, naquele momento histórico, você estava fazendo o melhor que você podia, diante dos dados que você possuía. Então, não carrega a culpa disso, não. Deus não traz esse peso sobre nós, né? Se a gente parar para pensar, a gente vai agregar muita culpa para todos nós, vamos ter isso, né? Teve uma enfermeira que escreveu um livro, acho que você deve ter ouvido falar, talvez. Ela fez uma pesquisa nos pacientes terminais. E ela perguntou para todos os pacientes terminais, né, assim, qual era o maior arrependimento que eles tinham na vida. Nenhum deles falou, puxa, eu queria ganhar mais US$ 1 milhão, eu queria ter visitado a França, puxa, eu queria ir na Disney, não deu tempo. O arrependimento maior, eu devia ter passado mais tempo com meus filhos, né, devia ter dito mais vezes para minha esposa, eu te amo,
né? Então, essa valorização das vidas, né? Porque o relacionamento é isso, né? Depois que eu perdi meu filho, os meus valores mudaram bastante também, em referente à vida, né? À existência. Hoje eu tenho um olhar assim, eu não consigo encontrar nada que seja um problema. Você, puxa, que problema é isso? Que coisa terrível aquilo. Não, tudo tem solução, né? Tudo tem solução, só não tem solução para a morte, que é o tempo final que Deus te leva. Mas enquanto você tem vida, tem solução, tem esperança, né? Tem batalha para fazer. Então a gente não deve esmorecer, né? Muitas vezes as pessoas olham, às vezes escrevem para mim e veem na morte solução para a vida. Não é solução, né? Não é solução de Isso. forma alguma. Você é um exemplo disso. Você passou por tanta coisa, tomou tiro, né? Queimadura, choque elétrico, afogamento, né? Hérnia, câncer de pele, bullying, tiro, quer dizer, e tá aí. E tá aí. Você faz academia, você malha, né? Também, né? Sim, logo depois daqui, não deu para ir hoje de manhã que eu estava atendendo, vou para academia. Mas Aí você tem vai gente com que fala, pô, máscara? hum, Vai com máscara para academia? é obrigatório, né? É, Mas mas assim, não te intoxica com o CO2? é, agora eu vou contar um negócio aqui. A Tem um minha segredo. máscara, ela é propositadamente mega frouxa aqui em cima para deixar entrar ar, Ah, tá. entendeu? E Bom, assim, se se você não, perguntar, poxa, mas mesmo assim, você não se preocupa? Preocupo. Então eu faço o que todo mundo deveria fazer nesse momento agora, melhor minha imunidade. sim, Resultado, não tenho nenhum anticorpo contra a Covid-19, não tive a doença e acho que meu sistema imunológico deu conta dela sem nem precisar de anticorpos. Então, sim, assim, eu vou, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, né, Mastral? exatamente, E exatamente. vou com a máscara um pouco mais frouxa no gripe aqui em cima para entrar oxigênio mesmo. Ah, e Uhum, se infectar? Eu confio no meu sistema imunológico. Confio no sim, meu Deus, no que eu faço no dia a dia, no sistema imunológico, né? sim, verdade. E você, para manter o sistema imunológico forte, o principal para você é o quê? Eu botei lá no icaro.med.br/imunidade, que eu sei que você já assistiu esse também, Sim, tudo, que é o mini já, curso de já tem uma imunidade. galera que sabe, eu estou perguntando. Aí é bom para Não, eu te ir lá. agradeço. É porque eu vou responder de forma sucinta a tua pergunta, mas lá tem aprofundado, né? Tá. Água de hora em hora, mesmo sem sede, alimentação adequada, menos carbos, mais boas gorduras, proteínas, fibras, respirar direito pelo menos 3 vezes a cada hora, meditar, eu medito 1, 2 vezes por dia, onde a respiração realmente equilibra com o batimento cardíaco e tudo, dormir direito, eu faço questão de dormir no mínimo 6 horas bem dormidas toda noite, que para mim eu tenho uma necessidade de sono um pouco menor, desde que seja bem dormido, Sim. sabe? Exercício físico eu faço todo dia, nem que seja uma caminhada, tá? E academia pelo menos 2, 3 vezes por semana. É fundamental também desintoxicar periodicamente. Tomo meu chá verde, moringa, hibisco regularmente. Tomo meu suco verde, sabe? Faço sauna de vez em quando, quando dá. Suo bastante, que isso aí também é desintoxicante. Uhum. Deixa eu ver. Gerencio o meu estresse, tentando dar proporção adequada para as coisas, sabe? Isso é um aprendizado, né? Uma vida inteira tomando na cabeça para você aprender. Uhum. É disciplina. Gerenciar o estresse é tão importante e tão fácil, Mastral, que quando eu fui escrever um texto do meu site para ensinar as pessoas a gerenciar melhor o estresse, deu 8 páginas. Então daí você tira. É muita coisa. Tem gente Sim. que gerencia com assistir vídeos legais, assistir é, pregações, alguma coisa engraçada, tem gente que gerencia com atividade física, tem gente que medita, tem gente que alonga, tem gente que vai ter um bom papo, sabe? Então, assim, é importante a gente identificar o que ajuda a gente a gerenciar melhor nosso estresse, Uhum. sabe? Isso é o mais importante. E, além disso, eu pego sol regularmente. Pô, Ícaro, mas você não teve um câncer de pele? Esses dias eu estava caminhando no sol, eu só passei o hipoglós aqui para ser barreira. O Sim, resto do corpo continua precisando. Só é a exposição direito, eu não vou mais cometer o excesso do passado, né? sim. E assim, Ícaro, tudo bem, hábitos saudáveis de vida são o mais importante. O que mais pode ajudar? Vitamina C, acetilcisteína, zinco, beta-glucanas, equinácea, própolis, cúrcuma, gengibre. Quer dizer, tudo isso ajuda, mas se a base de bons hábitos de vida estiver boa, é essa Uhum. base
que me permite ter uma recuperação boa das coisas, uma resiliência corporal e cerebral. Veja bem, gente, resiliência cerebral é diferente de resiliência mental. Cérebro é o órgão físico que faz a interface da mente com o restante do corpo, com o mundo ao redor. Mas ainda é um órgão físico. A mente é o conjunto da sua consciência, que é o que você é, e das suas emoções, da sua bagagem, da sabedoria com a qual você utiliza, dos seus sentimentos. Então, mente e cérebro andam juntos, mas seu cérebro só vai funcionar bem se a base corporal for boa. Aquilo que a gente sempre conversa sobre saúde, né? Uhum. Vale suplementar vitamina D para quem não tem oferta de sol, quem mora em países, né, que não tem tanto, vale, é bom, né? Eu estou suplementando também, me indicaram. Bom, se te indicaram além de mim, eu fico lisonjeado, porque eu fui um dos que te indicou, não sei se você lembra. Sim, foi o primeiro a indicar. Eu tive o reforço disso, que eu tive uma pneumonia, saí, aí a pneumologista pegou, me deu mais algumas vitaminas para fortalecer, mas muitas das coisas que você já tinha me passado também. Né? Pois é, isso aí é fundamental. Inclusive, é claro que repor vitamina D não vai pegar todos os benefícios do sol, porque o sol energiza o sangue, dissolve coágulos, aumenta a produção de serotonina, de endorfinas, de alfa-MSH. Então, o sol tem outros benefícios, além de induzir a pele a fabricar vitamina D. Sim. Mas a reposição de vitamina D já é meio que ponto pacífico naqueles países ou localidades onde as pessoas têm dificuldade de pegar sol. Então, eu te digo que 90% dos meus pacientes suplementam vitamina D. 90%. É muito importante. Isso é bom. E agora, nessa época de pandemia, você colocou um ponto muito bom da gente poder drenar, né? Ter algum local para você, uma válvula de escape para você drenar a sua ansiedade, suas emoções que ficam represadas. As pessoas estão pirando de ficar em casa, né? Então, você falou, algum gosta de assistir um filme, uma boa conversa, né? Alguma coisa, tem que ter uma válvula de escape. A terapia tem me ajudado bastante no meu processo, né? Estou enfrentando a depressão, mas o meu saco de pancada, assim, é as joias da coroa, é onde eu descarrego ali, faço a sessão do descarrego, né? E ali eu saio calmo, tudo, você alivia a tensão ali, né? Então, para mim, é o saco de pancada, não tem coisa melhor. Tem pergunta aí da galera? O pessoal está meio admirado por tanta coisa que aconteceu. Eles estão admirados aqui, Rica. Tanta coisa que você já passou e que exemplo de resiliência, que está firme e forte aí, né? Marido, pai, médico, né? E, puxa vida, escritor, né? Então, uma bênção. Mas tem pergunta? Se própolis verde é bom. Perguntaram se própolis verde é legal tomar, ajuda. Eu tomo praticamente todo dia. Como é uma resina de inseto, eu não recomendo tomar todo dia direto a vida inteira. Ali, tome durante a semana, folgue final de semana, ou tome um mês, folgue uma semana, ou tome uns 2, 3 dias, folgue um dia. Mas eu passo própolis para os meus pacientes e tomo com grande frequência, sendo que o melhor própolis que tem, e o mais difícil de encontrar, é o vermelho. Em segundo lugar, o verde, em terceiro, o marrom. Tá? Nem sabia que existia isso. É pela quantidade que você tem de apigenina e outras substâncias químicas ali dentro. Mas, assim, o verde e o vermelho estão muito próximos. Tanto que o vermelho no Brasil é mais difícil de encontrar, mas o Brasil é exportador de própolis, vocês terem ideia. A gente é muito rico, a gente tem muita coisa. Muita coisa, né? O Brasil... Eu fiquei triste, foi de saber recentemente que a copaíba está entrando na lista de espécimes em extinção, né? Mas o óleo de copaíba, por exemplo, ele é fantástico para um monte de coisa. E o própolis também. Própolis também é muito top. Oh, legal. Eu vi aqui você escreveu lá também, você falou que você teve que retirar o baço, né? O que aconteceu? Você retirou o baço? Não. Não? Não. Vi errado, viu? Esse não. Não, eu já tive muita coisa, mas não me coloca mais coisa do que eu tenho, não, por favor. Não, vou até arriscar aqui. Pergunta. Pergunta qual o melhor horário para tomar sol? O melhor horário para tomar sol é de manhãzinha, né? Não é aquele padrão das 8 às 10? Aí é que tá. Não. Não? Opa, não. Novidade. O melhor horário para tomar sol, Mastral, mesmo para peles branquinhas como a sua e a minha, é ao sol do meio-dia. É aquele entre 11 e meio-dia.
agora, entre 11 e 2 da tarde, mas o segredo é não tomar muito. Então, hoje, quando eu peguei uma paciente no consultório e falei, tem que tomar só, mas eu vou manchar a pele, mas isso e aquilo, mulher sempre tem as objeções, né? Aí eu falei, não, mas são só 5 minutos. Aí ela, como assim? Só 5 minutos. Se a pele for um pouco mais bronzeada, 10. Mas aí tudo bem. Então, pegar a maior exposição possível, a maior parte de área de corpo para expor, mas 5 minutinhos no sol do meio-dia. Se tiver mais nublado, uns 10, tudo. Mais do que isso, não precisa. Essa exposição, salvo caso de albinismo, não vai ter problema nenhum. Vai ativar a produção de vitamina D, vai mostrar para o corpo o que é dia, o que é noite, para o cérebro, para equilibrar o ritmo circadiano. Vai energizar a pele e o sangue, sabe? Quanto mais coradinho for, talvez um pouco mais, 7 minutos, 10 minutos, mas o melhor sol não é o de manhã cedo. Se você usar o de manhã cedo ou do final da tarde, vai ter que ficar 20 minutos, meia hora, para ter o benefício que você teria em 5 minutos do sol do meio-dia. Então tem que tomar cuidado para não pesar a mão, mas é o do meio-dia. Excelente dica. Essa nunca ninguém tinha me falado. Essa realmente é inédita. Ninguém me falou na faculdade. Eu fui descobrir isso porque um médico de São Paulo, uma vez vendo um post meu, ele falou, doutor Ike, eu já teve contato com isso aqui quando eu fui ver um material técnico do que não tinham me ensinado, sabe? Isso foi em 2009 que eu aprendi, perto da minha monografia sobre vitamina D na pós-graduação de ortomolecular. Então, também aprendi tardiamente. Poxa, muitas pessoas escrevem para mim dizendo que tem problemas de insônia. Tanto é que se eu entrar na minha rede social 3 da manhã, tem um monte de gente acordada, né? Tá todo mundo morcego. Né? Então, tem alguma dica, né, para a gente ter um sono melhor, para você dormir naturalmente, mais tranquilo? Porque teve uma época que eu comia maracujá. Pegava maracujá, comia com semente e tudo, né? Porque fazia bem lá para o trânsito intestinal, né? E funcionou por um tempo. Depois veio resistência ao maracujá, né? Então, assim, eu durmo na exaustão, né? Mas nem sempre é um sono reparador. O que a gente faz? Olha só. Primeiro que apagar é diferente de dormir. Sim. Uma pessoa que esteja muito cansada depois de um dia estressado, ela pode apagar e no dia seguinte ela sentir, não repousei. Isso. Só tem o mínimo para funcionar. Exato. A mente não desligou, sabe? Então, tudo que é importante para o sono, eu coloquei no icaro.med.br/sono ideal, mas eu vou resumir. Primeiro, a primeira dica é, para dormir uma noite bem dormida, o seu dia tem que ter sido bem vivido. Então, você tem que ter tido um dia ativo, um dia de preferência com exercício físico. A atividade física é diferente de exercício físico. A atividade física é uma coisa pontual que você pratica, tá? Que movimentou o físico, tá bom? Exercício físico é você fazer alguma coisa especificamente para movimentar o sistema músculo-esquelético. E manter-se fisicamente ativo durante o dia a cada hora que você ficou sentado, uns 5 minutos você caminhar, você ficar na ponta dos pés várias vezes, você sacudir os braços, e tudo isso é importante para o seu cérebro entender, se ele está fazendo tudo isso, agora é dia. Ou seja, mais tarde é hora de descansar. Quem não tem um dia muito ativo, à noite tem problema para dormir. Hoje em dia, e na época da pandemia, muitas pessoas desenvolveram problema de sono, por quê? Excesso de preocupação, falta de atividade durante o dia, em casa, tudo muito à mão, pouco exercício, falta de sol, falta de convívio social, o cérebro fica meio baratinado, né? O que é dia, o que é noite? Porque parece que a pessoa está numa constante. Exato. A outra coisa é dormir de lado, no silêncio, no escuro, alimentação leve à noite, isso é fundamental, senão o tubo gastrointestinal vai manter a pessoa acordada. Pegar leve na água 1 hora e meia antes de dormir, porque senão a função renal também vai manter a pessoa microacordada. E assim, ritual para dormir é fundamental. Levar o celular para a cama é a pior coisa que se faz. Pega um livro, você tem tantos, eu também, né? Pega um livro, bota uma luz indireta para ler, não é direta. Indireta, aquilo cansa um pouco mais a visão, de preferência uma luz amarela. Meia hora antes de dormir, a gente deveria estar
orando, ou ouvindo um áudio mais tranquilo, sem luz de tela, sabe? Ir para um ambiente mais tranquilo, procurar fazer exercícios respiratórios de respiração profunda, porque o oxigênio tem um poder calmante sobre o cérebro, sabe? Esses chás calmantes e frutas calmantes ajudam, mas se usar o mesmo por muito tempo, cria tolerância, igual você criou. Tem que ir variando, entendeu? Mas tudo isso está lá no sono ideal. Tudo isso deve ajudar. Perfeito. Qual a outra pergunta? As pessoas estão tratando aqui que, por causa da pandemia, ficaram muito estressadas. Você tem alguma coisa natural para melhorar esse estresse e conseguir ter uma vida melhor? Chegou a ouvir ou não? Ouvi. A questão é o seguinte, o que você está disposto a fazer? Sabe? Tem uma frase célebre, acho que é do Hipócrates, ou é do Avicena, que colocam na internet, eu não lembro de quem é agora. Para te curar de uma determinada doença, primeiro esteja disposto a mudar os fatores na sua vida que levaram a ela. Então, as pessoas depositam muito a esperança de cura numa coisa externa, mas a cura começa pela autocura, por você olhar e resolver dentro de você, sabe? Então, assim, toda vez que você buscar um fator externo para poder resolver um problema em você, aquilo pode ficar dentro de você, piorando, se agravando, enquanto você está maquiando o sintoma, maquiando o incômodo, tá? Eu perdi só o finalzinho da pergunta. Qual que era o final? O que pode fazer de natural para aliviar Tem o algo estresse? natural para Alguma coisa aliviar o pode fazer? estresse. Sim. Então, por que eu falei isso? Porque tem gente que agora espera uma resposta. Não, toma uma melissa, uma valeriana, uma passiflora, um mulungu, um gaba. Mas o que eu queria falar primeiro é, olhe para o que está te estressando, para os pensamentos que vêm quando você, à noite, foi estressar e isso perturbar o teu sono, ou durante o dia te perturbar, e primeiro tente olhar para eles do lado de fora. Quer dizer, será que outra pessoa reagiria dessa forma? Ou o que outra pessoa enxergaria que é enxugando tudo e o sofrimento, que é o problema em si? Muitas vezes você vai ver que não é uma coisa tão grande assim, que você que supervalorizou. E muitas pessoas nessa pandemia supervalorizaram sim, porque estão em casa, estão sofrendo, o medo midiático, por aí vai, né? A outra coisa é, antes de tomar alguma coisa, será que você precisa dar vitaminas e minerais para o seu organismo, e por isso que ele não está reagindo proporcionalmente? Será que está faltando água, já que os neurônios se comunicam no ambiente de água? Se estiver faltando água, ansiedade e depressão tomam conta. Será que está faltando você descansar? Você vai o dia inteiro de uma atividade para outra, ou você se dá alguns momentos para contemplar a natureza, para botar o pé no chão, para caminhar um pouco, para não focar em nenhum dos problemas, para meditar, para praticar mindfulness, para alongar, para fazer um exercício, sabe? Tem gente que vai de uma atividade para outra e quer um remédio para continuar indo de uma atividade para outra. Se você não dá descanso para a máquina, ela vai esquentar e vai pifar, né? Então, essas coisas podem ajudar, que eu falei antes, podem, mas o básico é aprender a meditar, aprender a alongar, e tem umas coisas que podem ajudar, que estão no icaro.med.br/estresse e no /ansiedade. Tem um monte de coisa lá para ajudar. Bom, legal. Resiliente é fácil de perceber que você é, porque diante de tudo que você passou, sua resiliência é muito apurada. Perseverança também. Mas houve alguma situação que você passou que, falando em perseverança, você tentou, deu errado de novo, tentou, deu errado, até um dia que agora acertei, né? Você acertou a mão, né? No seu âmbito, sei lá, da sua vida pessoal ou profissional, já passou por alguma situação assim? Você teve que murro em ponta de faca, não, eu vou insistir que isso aqui vai dar certo. Desde o vestibular para medicina, né, que eu tentei durante 2 anos, quando passei em 4 faculdades, né, escolhi ficar na UNB, que era perto de casa e tudo, até a conquista da minha esposa. Ah, é? O que aconteceu? Ela me deu muito trabalho. Não foi fácil. Não foi fácil. Ela me deu muito trabalho. Espero que ela não esteja escutando agora, só assista o vídeo depois. Mas, primeiro eu vi e falei, nossa, que mulher bonita, mas tá bom.
deixa passar. Depois, um papo excelente, uma congruência de pensamentos, mas a gente estava inserido numa mesma turma e eu tinha me separado há uns 6 meses. E tem aquele estigma do tipo assim, ó, esse aí, o Ícaro, acabou de separar, isso aí é caixão e vela preta, né? E aí, um dia, a gente foi conversando por MSN na época, né? E eu fui me apaixonando pelo cérebro dela, porque a Kátia ela é muito além de inteligente, ela é muito de bem, ela é muito astuta, sabe? Ela é boa de conversar sobre todo assunto. E eu falei assim, gente, é muito bom conversar com ela. Então chegava ao ponto em que eu esperava, o pico da minha noite era sentar no MSN e ver se ela estava online para conversar. Só que daí a conseguir a se interessar, eu fui olhar e falar assim, além de tudo é bonita, olha a foto dela aqui. Aí um dia a gente estava num lugar em comum, eu olhei para o lado, vi uma mulher linda do lado, e falei, nossa, que mulher bonita. Quando eu fui olhar, Kátia, aí ela, Ícaro? E aí eu chamei para sair, ela me deixou plantada esperando onde a gente tinha combinado. Puxa! Pois é. Aí depois eu chamei para sair de novo, né? Ou melhor, tentei chamar para sair, ela não atendeu, um monte de ligação minha, um monte. Aí quando eu liguei de um outro número da central que eu estava trabalhando do plantão, aí que ela atendeu. Eu falei, quer dizer que de outro número você atende? Né? E aí tentei ficar com ela uma vez e não queria de jeito nenhum. Aí eu fui embora, chateado nesse dia do restaurante que a gente estava. Falei, não quero mais. Mas eu fui reclamando até o carro. E um colega nosso que estava comigo falou, vem cá, se você está reclamando tanto assim, volta lá e luta pelo que você quer. Né? Eu nem sou mais amigo do cara hoje em dia, que os valores dele não são legais, mas ele serviu para ser aquela voz do tipo falando assim, se você quer tanto, persevere. Aí eu cheguei lá, sentei cheio de atitude, falei um monte de coisa e a partir dali foi dando certo. Mas deu trabalho, deu trabalho. E assim, o que mais tinha era gente para falar, não faz isso, não vai dar certo e tudo mais, entendeu? Isso tem mesmo, né? Até para escrever livro, né? Quando a gente publica o primeiro livro, sempre é uma barreira, sempre é uma coisa que exige uma certa tenacidade, porque o mercado editorial ele é muito grande, muita gente escreve e não consegue publicar. Então, tem muito cantor aí com talento, né? Com talento notável, e canta em barzinho, não consegue se expandir. E tem lixo que está aí na televisão. Né? Então, quebrar essa barreira e conseguir ser escritor também, tremendo. Eu fiz isso com 2 livros também, eu lancei independente meus primeiros livros, por quê? Porque não teve editora que tivesse interessado. Um médico que não tem tanta expressão nas redes sociais, 10 anos atrás, né? E quer falar sobre hábitos de vida que também não dão dinheiro para ninguém. E eu fui buscar financiamento, fui buscar quem imprimisse, esgotaram as primeiras edições todas, graças a Deus, mas foi igual Augusto Cury falou uma vez para mim, quando eu fui. Ele prefaciou meu 5º livro, né? Ele falando, Ícaro, meus primeiros livros, eu ia de sacolinha mesmo, em palestra, e com eles embaixo do braço, vendendo um por um. Hoje em dia, o cara, né? É igual você, que hoje em dia também, as editoras que vêm atrás, não precisa mais ir atrás de editora, graças a Deus, mas o começo você sabe como é, né? É árduo. É árduo. Né? Augusto Cury recebeu vários nãos, ele falou para mim uma vez, a gente jantou junto, né? Tem aquele Richard Bach, né, que escreveu Fernão Capelo Gaivota, né? Aquele livrinho pequeno, tem 10 mil palavras, ele recebeu 18 nãos, 18. Não, seu livro não presta, é uma porcaria. Né? Até que deu certo. Né? O Walt Disney também, quando teve a ideia da Disney, né? Nenhum banco quis confiar no projeto dele, tomou um monte de não. Então, essa perseverança. O Alfred Hitchcock, quando ele fez o filme A Psicose, né? Ele tinha certeza que ia ser um sucesso. Né? A gravadora, né? A produtora não quis, então ele penhorou a casa dele, hipotecou a casa, penhorou a casa, né? Para ter um financiamento, e foi um sucesso Psicose. Então, essa perseverança, tenacidade, saber que, puxa, vai dar certo, vai dar certo. Se desistir na primeira, já era, né? Tá roubado. Exatamente isso. André Moura pergunta, doutor Ícaro, é normal sentir dor do lado do coração de vez em quando? Não é frequente. E também fale sobre doenças psicossomáticas. Normal não é, né? É aceitável você sentir, pode ser gás, pode ser algum esforço maior na academia, pode ser uma coisa do coração mesmo, que não é na maior parte das vezes, pode ser uma emoção muito grande mesmo, né? E eu calculo que ele mesmo pense que possa ser isso, já que perguntou de psicossomática depois, né? E assim,
O que é uma coisa psicossomática? É uma coisa onde a origem ou o agravante principal estão na psique, na mente, na manifestação da consciência, jogando em alguma área do corpo aquilo. É como se a panela de pressão estivesse tão grande aqui que transborda em alguma coisa no fígado. Para uns, intestinal, para outros, uma infecção, para outros, uma cãibra, para outros, uma dor de cabeça. Então, cada um tem a sua psicossomatização. Então, é claro que você pode usar sintomáticos para doenças psicossomáticas, transitoriamente, até investigar a causa. É claro que melhorar os hábitos de vida melhora muito isso, porque aumenta a resiliência cerebral e muitas vezes você deixa de abrir vias de escape anômalas por isso, mas para toda coisa psicossomática tem que lidar com a psique, né? Com o psicológico para resolver mesmo. Exatamente. Mente são, corpo são, né? Aquela Sempre. coisa. É a base. Um dos lemas da arte marcial é para o bem do corpo e equilíbrio da mente, né? Tem que haver essa sintonia, né? Que é a base do yin, do yang, né? Você ter essa harmonia de mente e corpo, né? Mais uma pergunta aí? Não, a Caroline Colli diz obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Ótimo. Honra nossa. O pessoal está aqui falando que agora vai ter que gerenciar o estresse, vai ter que mudar tudo. Estão aprendendo a lição. Vamos ver, segunda-feira é o dia, então, né? Segunda-feira é o dia de começar. Segunda é o dia internacional da dieta, né? E terça é o dia em que desistem da dieta, infelizmente, né? Pois é. Olha, lá no icaro.med.br/mini curso, você tem a base do conhecimento que gerou os 5 níveis do sucesso. Inclusive, foi esse curso ampliado, né, que a gente já conversou, né, Mastral, sobre ver se consegue operacionalizar aí para as pessoas. Mas já está lá gratuito para quem quiser começar essa transição para melhores hábitos de vida. icaro.med.br/mini curso. Perfeito. Tem uma última pergunta. Uma última pergunta, tá? Estatisticamente, a gente passa de 1 hora, as pessoas assistem menos. Exatamente. Isso é muito grande. As pessoas estão perguntando se é verdade a história de um cálice de vinho tinto por dia. Opa, um cálice de vinho tinto por dia faz bem para o coração. Faz bem para o cérebro também. Em geral, a tolerância média das pessoas ao álcool permite um cálice de vinho por dia, sim, de vinho bom, tinto, seco, para ajudar, tá bom? De preferência não à noite, ou assim, não tão à noite, porque muito perto do sono pode perturbar o sono. Mas tem gente que tem hipersensibilidades, né? Pode não ser ideal essa quantidade, e tem que lembrar que se você não tem bons hábitos de vida, você não tem que botar álcool dentro do corpo. Isso aí faz bem para quem já tem bons hábitos no geral. Sim, sim. É um complemento, né? Algo a mais. Exatamente. É um algo a mais. Perfeito. Gente, livro do Dr. Ícaro, esse daqui, excelente. Eu li em 2 dias, super rápido, fácil de ler, tá? Ele está sorteando o livro lá também, né? Está sorteando e tem que adivinhar o que é o filme que você gosta, né? Tem que adivinhar meu filme preferido. É só ir lá no instagram.com/Dr. Ícaro Alves, bote seu chute, siga as regras lá e amanhã vai ter o sorteio, amanhã à noite. Legal, valeu. Olha, doutor, muito obrigado, viu, por esse carinho, por receber. Esse bate-papo foi tão gostoso, foi tão leve, passou tão rápido, né? Eu tenho certeza que está abençoando muita gente. Quantas pessoas estão com a gente aí agora? Agora 530, mas já chegamos a 600. Vamos ver no final. Quando a gente fecha, a gente fica sabendo direitinho quanto dá. Mas é isso aí, que abençoa muita gente, viu? Obrigado. Por considerações finais, vou deixar para o senhor falar aí. Eu só tenho a te agradecer. Você continua me chamando de senhor, mas tá bom, eu já vi que não tem como. Mas olha, admiro muito o seu trabalho e a honra é toda minha de estar aqui. Que Jesus continue te abençoando bastante. E a gente sabe muito bem que, em termos de resiliência e perseverança, você é quem dá aula na questão. Parabéns e muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço, viu? Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe e guarde. Obrigadão, doutor. Forte abraço, viu? Valeu. Tchau, gente.